Olá, nós somos a Stone Oakmont, uma companhia especializada em registros e licenças junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E nesse vídeo de hoje vamos falar a respeito de registro de instrumentais cirúrgicos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Iniciaremos aqui primeiro classificando, que tipo de produto nós vamos falar. Nós vamos falar hoje, como eu te disse, de instrumentais cirúrgicos, mas dentro dessa categoria existem algumas classes de riscos que devem ser avaliadas. As classes de risco no Brasil vão de 1 sendo menor risco e 4 sendo maior risco. E existem instrumentais que conseguem migrar entre essas 4 classes de risco, dependendo do nível de precisão, da aplicação e do tipo de instrumental que nós estamos falando. Então aqui nós vamos falar de uma maneira genérica a respeito desses instrumentais, levando em consideração materiais e instrumentais que vão estar em uma classe de risco menor e instrumentais que estão em uma classe de risco maior. Então a primeira coisa que nós precisamos avaliar, uma vez que nós entendemos que instrumental nós estamos falando para exatamente a aplicação, a sua descrição, e entendemos ali, com essa descrição, quais são as classes de risco dele, se classe de risco 1 e 2 ou se classe de risco 3 e 4, podemos então iniciar o nosso projeto. Por que isso é importante, essa separação da classe de risco? Porque produtos que têm classe de risco 1 e 2, eles vão seguir um tipo de regulamentação muito similar à do 3 e 4, porém ela não é exigido nessa fase o quesito de boas práticas de fabricação do fabricante, ou nacional ou internacional. E isso implica em quê? Em uma preparação um pouco maior do fabricante e na verificação da Anvisa se ele segue todos os requisitos das boas práticas de fabricação. Isso pode levar um tempo e pode custar um pouco mais caro, principalmente se ele for um fabricante internacional, devido ao pagamento da taxa internacional de boas práticas, que é obrigatório em produtos de classe 3 e 4, e também no tempo que leva-se para fazer esse tipo de análise. Lembrando também que só nesse tópico, pondo um asterisco aqui, que existe uma questão, principalmente para o internacional, de uma certificação que você pode utilizar um sistema chamado MDSAP, Medical Device System Application, que é uma auditoria externa feita por um órgão acreditado e também reconhecido pela Anvisa, que pode fazer inspeção internacional e fornecer o relatório à Anvisa para uma análise e uma posterior aprovação. Então, vencido a questão se é necessário boas práticas ou não, vamos então para o processo de registro. O processo de registro vai passar por algumas fases. Essas fases, claro, são a elaboração da rotulagem, que deve seguir as prerrogativas legais, principalmente incluindo ali o nome do responsável técnico, o número da autorização de funcionamento, os dados técnicos do fabricante, os dados técnicos do produto, Ter todas as informações nesse rótulo que levem o consumidor ou o médico ou o usuário desse produto a entender exatamente a aplicação dele. Segundo, a preparação das instruções de uso. E todo mundo peca nesse aspecto porque as instruções de uso elas devem ser absolutamente informativas ao extremo. Em outras palavras, devem ser completas. Elas devem ter as informações desse instrumental do início ao fim. E eu estou aqui falando de uma maneira muito simples, mas deve ter a descrição completa, deve ter o informativo de montagem, informativo de uso, partes e peças, tabelas comparativas, todos os detalhes muito bem detalhados a respeito do seu produto. E por fim, os dados técnicos. E aqui a maioria das pessoas sofrem preparar um dossiê técnico eficiente, porque dentro desse dossiê técnico é onde vão estar todas as informações, como eu falei antes, já contidas nas instruções de uso, descrição, aplicação, uso, nome técnico. Vão estar informações a respeito que são importantes, a respeito de torque, torção, tração, força, arrancamento, tudo que for aplicável àquele instrumental, além das informações de composição, aplicação. Isso tudo vai estar compilado em um dossiê técnico que será apresentado então para a Anvisa por uma avaliação técnica. E essa avaliação técnica sendo feita, 3 coisas podem acontecer. A primeira, o melhor caso, se tudo correu bem e tudo foi feito bem, os testes, estudos apresentados, os testes desse instrumental foram bem avaliados nos quesitos de eficácia e segurança, está tudo ok, e as informações técnicas, mais uma vez, ok. A primeira coisa que pode acontecer é o seu processo ser deferido.
Segunda coisa que pode acontecer é o pessoal o pessoal técnico da Anvisa, né, não entender direitinho o que está ali dentro e pedir para você um pouquinho mais de esclarecimentos. Então o seu processo entra em exigência. E uma exigência técnica exige de você complementação de informação, explicação melhor no seu relatório técnico, indicação de algumas informações que às vezes podem estar lá, mas estão confusas, e uma melhoria nesse sentido. Ou 3, o indeferimento sumário do seu processo por falta de uma informação que pode ser imprescindível ou uma informação que não está clara o suficiente. Para evitar esse terceiro ponto ou segundo, eu indico a vocês procurarem a Stone Oakmont. Os nossos especialistas são absolutamente capacitados para executar todo o projeto técnico do início ao fim e entregar o seu produto devidamente pronto e registrado para que a sua empresa possa efetuar o comércio dele livremente. Ligue para Stone Oakmont, fale com os nossos consultores. Tenho certeza que você vai economizar muito tempo e muito dinheiro. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e nos vemos em nossos próximos vídeos. Até logo!